Ok, pessoal, dando continuidade então sobre a formação do cânon agora, nessa segunda parte, né? Então, aquilo que nós já falamos, não foi a igreja quem criou o cânon, ou os livros nele incluídos, que chamamos de escrituras. Então, é importante que nós tenhamos essa informação, porque alguém pode dizer a nós, vocês evangélicos escolheram, né? Vocês escolheram os melhores livros, ou os livros que vocês quiseram, e assim vocês estabeleceram, vocês formaram o cânon, ou seja, vocês formaram um conjunto de 66 livros, e isso foi um critério que a igreja estabeleceu. Não é bem assim, tá? Então, primeiro, não foi a igreja quem criou o cânon, ou os livros nele incluídos, que chamamos de escrituras. Vejam aí, ó, a igreja apenas reconheceu os livros que foram inspirados em sua origem, tá? Lembra da canonicidade? Então, veja, a inspiração divina é que operou na formação do escrito, né? O autor, na verdade, foi movido, ok? Então, o autor não é inspirado, né? Não sei se vocês tinham essa informação. A inspiração é divina, ok? E o autor é movido por Deus. Não é uma questão de transe, não é uma questão de não é uma questão de possessão. Não significa dizer que o autor bíblico ele foi possesso pelo Espírito Santo. Não, ele está sendo movido pelo Espírito Santo. É essa a linguagem bíblica, ok? Inclusive, a Ivanete me corrigiu, quando eu citei 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, na verdade é 2 de Pedro, capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 21. Depois a gente volta para aquela tela para fazer a correção. Então, veja, o autor bíblico, ele é movido pelo Espírito Santo, tá? O texto bíblico é que é inspirado. Então, veja, quando nós vemos, por exemplo, o livro de Isaías, tá? Então, o livro de Isaías foi inspirado por Deus. Quem é que escreveu o livro? Isaías, o profeta, movido por Deus. É essa linguagem bíblica. O autor é movido e o texto é inspirado, tá? Então, vejam só, a igreja apenas reconheceu os livros que foram inspirados em sua origem, ou seja, aqueles livros que tiveram inspiração divina quando foram escritos. Então, todos esses livros com inspiração divina vão fazer parte do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Tem alguns critérios que foram estabelecidos, é claro, mas a igreja, ela reconhece isso, tá? Então, vejam aí, no cânon do Antigo Testamento, vocês já ouviram falar do Tanakh, né? Tanakh, na verdade, as iniciais, ó, o Tanakh, aqui nós temos a Torá, o Neviim e o Ketuvim, ok? Então, o que seria a Torá? A Torá, na verdade, esse conjunto aqui que eu circulei, que eu quadripulei de vermelho, dos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros da lei aqui, ó, da lei, essa palavra lei é a palavra Torá no hebraico, ok? Esses 5 livros, então, que foram inspirados por Deus, e Moisés foi movido por Deus para escrever esses 5 livros, ok? Então, essa é a terminologia bíblica. Deus, o Espírito Santo, moveu Moisés para escrever. E nessa movimentação, vamos dizer assim, divina para com o autor, Deus respeita a cultura, Deus respeita a forma de escrever. Então, o que nós temos? Moisés, dentro da sua cultura, dentro da sua inteligência, ok? Foi movido por Deus para escrever a Torá.
que é este conjunto, desculpa, que é esse conjunto de 5 livros que vai de Gênesis até Deuteronômio. Então, aqui nós temos dentro desses livros, tá, a lei de Moisés. Por isso que nós temos a Torá. Então, dentro do Tanakh, né, dos judeus, do povo hebreus, nós temos a Torá. Aí depois nós temos os Nevim. O que significa isso? Significa esse conjunto aqui que envolve profetas anteriores e profetas posteriores, tá? Aqui está escrito Nebiim. Na verdade, a pronúncia é Nevim, ok? A pronúncia no hebraico é Nevim. Tá? Apesar de aparecer uma transliteração aqui do BH, ok? Mas nesse caso a pronúncia é Nevim. Então vejam, nós temos a Torá, nós temos o conjunto de livros que formam Nevim, né? Que são os profetas anteriores e profetas posteriores. Estamos falando do cânon da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, tá? Então, veja, os profetas anteriores foram classificados em Josué, Juízes, Samuel e Reis, tá? Veja que na Bíblia hebraica, você não tem separação de Samuel em 2 livros, né? Na evangélica, nós temos o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Da mesma forma, os reis. Nós temos o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis. Aqui não. Na língua hebraica, Samuel é um texto único, é um livro único, e reis também é um livro único. E profetas posteriores, no sentido que são profetas que vieram depois. Aí nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Quem são esses 12? Esses 12, na verdade, são para nós os profetas menores, tá? Então, veja que na Bíblia hebraica nós temos Isaías como sendo um único livro, Jeremias como sendo um único livro, tá? Ezequiel também, e aquele conjunto de 12 profetas menores, como, por exemplo, Oséias, Naum, são livros de profetas menores, Abacuque. Então, esse conjunto de 12 profetas menores está num único rolo, que é chamado de os 12, tá? Então, nós temos a Torá, os Nevins, que tem os profetas anteriores e os profetas posteriores. Depois nós temos os escritos, que são o quê? Os Ketuvins, tá? Os Ketuvins, ou hagiografia. Essa hagiografia aqui significa grafia santa, ok? Tá? Então, os Ketuvins, na verdade, nós temos esse conjunto aqui de livros, tá? Que são os escritos, chamados de escritos. Então, livros poéticos, que nós temos 3, tá? Salmos, Provérbios e Jó. E nós temos os 5 rolos. Os 5 rolos, na verdade, são rolos individuais. Nós temos Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações de Jeremias, Esther e Eclesiastes. Tudo bem? Então, aqui nós temos 5 rolos. Então, são 5 pergaminhos, né? São 5 rolos de livros. Tá? E os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, né? Formando um único livro, Esdras e Neemias formando um único livro, e Crônicas. Veja que eu coloquei uma setinha aqui em Crônicas, para vocês entenderem o que nós vamos falar a respeito da inspiração, a formação do cânon do Antigo Testamento. Então, repetindo, nós temos a Torá, ok? Formado por 5 livros. Nós temos os profetas, que são os Nevim, e nós temos os escritos, que são os Ketuvins. Então, nós temos o Tanakh. O Tanakh, então, é composto por esse conjunto de livros na língua hebraica, começando, então, com Gênesis e terminando em Crônicas. A Bíblia evangélica começa em Gênesis e termina em
Malaquias. Então, vocês vão ver que há uma diferenciação aí na ordem também, ok? Muito bem. Caminhando, então, a origem do cânon do Antigo Testamento. Bom, como que se originou, né? Então, nós precisamos entender que a origem, na verdade, ela deu depois de Cristo. Então, o cânon do Antigo Testamento, ele foi consolidado, ele foi estabelecido, ele foi reconhecido. Esse conjunto de livros do Antigo Testamento, eles foram reconhecidos pela igreja, tá? Depois de Cristo, tá? Então, aqui nós temos um acontecimento importante, que é a destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. É interessante que nenhum livro do Novo Testamento, vocês sabem disso, nenhum livro do Novo Testamento relata a destruição do Templo de Jerusalém, tá? Mas a história, né, e a arqueologia, o mapa, a geografia bíblica mostra que o templo e a cidade de Jerusalém foi destruída, né, no ano 70 depois de Cristo. Na verdade, a destruição do templo e da cidade foi profetizada por Jesus no seu sermão escatológico. Nós temos o sermão escatológico de Jesus em Marcos 13, em Lucas 21 e em Mateus 24. Ali, quando os discípulos perguntam a respeito da vinda dele, quais são os sinais, ele vai, durante o seu sermão, relatar os acontecimentos, e ele vai falar também da destruição do templo de Jerusalém. Essa destruição ocorreu no ano 70 depois de Cristo, tá? Pelo exército romano, comandado pelo general Tito. Então, veja, os romanos, o exército romano, ele invade Jerusalém, né? Jerusalém é sitiada. Lucas vai falar disso, tá? De Jerusalém sendo sitiada, e o exército, na verdade, a Jerusalém começou a ser sitiada, segundo a história, no ano 67 depois de Cristo. E no ano 70, então, os romanos invadem Jerusalém e destroem a cidade e o templo. O historiador judeu Flávio Joséfo, não sei se vocês já ouviram falar de Flávio Joséfo, ele relata no seu livro, né, Guerra dos Judeus, né, ele relata a destruição da cidade e a destruição do templo. Inclusive, quando Jesus fala para os seus discípulos sobre a destruição do templo, no seu sermão escatológico, ele chega a dizer o seguinte, com detalhes tais que não ficaria pedra sobre pedra. É bom lembrar que o templo de Jerusalém, na verdade, não é o templo de Salomão. O templo de Salomão foi construído por volta do ano 1000 a.C. Em 586, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, pelos babilônios, pelos caldeus, tá? Então, a história mostra isso. Essa destruição foi relatada por Jeremias, né? E aí tem 70 anos de cativeiro, lembram disso? Tá? Então, durante 70 anos de cativeiro, Jerusalém estava assolada, o templo tinha sido destruído. Muito bem. Depois, então, o povo volta, retorna com Esdras e com Neemias. E aí, então, os muros, né, principalmente ali no livro de Jeremias, deixa claro a reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. É muito interessante essa estratégia que Deus deu para Neemias para reconstruir o muro, não é? Então, em 52 dias, o muro é reconstruído, e depois nós temos a reconstrução do templo também. Tá? Ageu vai falar sobre a reconstrução do templo. Ageu é contemporâneo de Daniel. Daniel é que fala a respeito do período dos 70 anos que ele estava orando, lá no capítulo 9, que ele estava orando
e lendo o livro de Jeremias, e Deus falou para ele, olha, o período de cativeiro de 70 anos, aí ele começa a interceder. E aí, então, em 586, teve a destruição do templo de Salomão, ok? E em 516, o templo é reconstruído agora, sobre a planta do templo de Salomão. Esse segundo templo é considerado o templo de Zorobabel, porque foi reconstruído no período de Zorobabel, ok? E o que nós vamos ter? O segundo templo não tendo a mesma suntuosidade do primeiro templo. O primeiro templo, repito, foi construído por volta de 1000 anos antes de Cristo, por Salomão. Então é esse templo que a rainha de Sabá visitou e viu a suntuosidade e a riqueza daquele templo. Esse templo é destruído pelos babilônios, como eu disse, e é reconstruído por Zorobabel 70 anos depois. Então, 586 é destruído, em 516 é reconstruído, porém não com o mesmo padrão, ok? Então, é como se você comparasse, por exemplo, um imóvel belo, suntuoso, que foi destruído, e depois alguém vem e reconstrói sobre a mesma planta, mas não com aquela qualidade, com aquela beleza. Então, o segundo templo, na verdade, era um templo mais humilde, não era um templo tão belo como o de Salomão, ok? Então, vejam só, e é exatamente nesse segundo templo em que o profeta Ageu vai dizer o seguinte, que a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro. É interessante você observar isso, porque o segundo templo não tinha aquela beleza do primeiro templo de Salomão, tá? Ele era menos suntuosidade, menos suntuoso, não tinha toda aquela beleza. Porém, a palavra diz o seguinte, que a glória do segundo será maior que a do primeiro, porque é exatamente nesse segundo templo que Jesus adentrou. Então, o que nós vamos entender? Que o profeta já estava prevendo ali, né, que Jesus teria contato com o segundo templo. Só que esse segundo templo foi reformado por Herodes o Grande. A reforma começou por volta do ano 27 a.C. Então, o templo é reformado, e quando os discípulos sentam com Jesus ali nos montes, no Monte das Oliveiras, e dizem para Jesus, olha, Senhor, que pedras, que prédio, que suntuosidade, é o templo de Zorobabel reformado por Herodes. Então, Herodes, para fazer uma política de boa vizinhança, acabou reformando o templo e ficou um templo muito suntuoso e belo também. E aí Jesus fala, olha, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada ou derribada. E o que acontece no ano 70? Exatamente isso. E Flávio Josefo, esse historiador judeu, ele relata que os soldados romanos atearam fogo no interior do templo. E o interior do templo era revestido por ouro, bronze, prata. Então, o que acontece? O fogo derreteu todo esse material e o ouro e aqueles metais se incrustaram nas pedras, no interior das pedras do templo. E os soldados romanos, para coletar, então, a preciosidade daqueles metais, né, do ouro, da prata e do bronze, eles mexeram todas as pedras do templo, ou seja, houve destruição total e realmente não ficou pedra sobre pedra, tal a precisão dessa profecia do Senhor Jesus Cristo, relatada no seu sermão escatológico. Agora, esse mesmo Jesus que disse que não ficaria pedra sobre o templo de Jerusalém, ele disse também que voltará a segunda vez. Então, nós estamos aguardando ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Se ele acertou com relação à destruição do templo, se ele está acertando com relação ao princípio das dores, que o que nós temos hoje é o princípio das dores, guerras, rumores de guerra, fome, nação contra nação, pestes de diversa natureza, é o princípio das dores. Depois virá a grande tribulação. Então, no seu sermão escatológico, tudo o que ele
previu está se cumprindo e a sua segunda volta também há de se cumprir. Então, esse histórico que eu passei para vocês é importante, que foi a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então, o que acontece? Os judeus se dispersaram e por isso precisavam determinar quais livros eram a palavra autorizada de Deus, pois existiam muitos textos extra-bíblicos. E entre esses textos, você encontra, então, Tobias, Eclesiásticos, tá? Porque, veja, o livro inspirado é Eclesiastes, mas naquele período existia um livro chamado Eclesiásticos, que não fazia parte daquele conjunto de livros inspirados. E tinha também os livros de Macabeus, Judite, livros de Enoque, ou seja, uma infinidade de literatura. E no meio daquele conjunto de livros de literatura, muita literatura dos judeus, eles tiveram que determinar ali, ou buscar de Deus quais eram os livros autorizados de Deus, ok? Para fazerem a diferenciação entre o que era inspirado e o que não era, ok? Segundo ponto, os judeus tornaram-se o povo do livro. Outra coisa que tem que ficar muito claro para nós é que os judeus sempre tiveram a cultura, né, da oralidade, a cultura da leitura, de decorar os livros de uma forma muito forte, tá? Então, havia entre eles essa questão de memorização dos livros. Então, quando você vê Moisés orientando o povo, olha, inculca essas palavras nos seus filhos. Essa ideia de inculcar é a ideia de colocar na memória, colocar na mente, para que aqueles textos fossem memorizados pelos judeus. Então, havia essa questão deles decorarem, e isso facilitou também na classificação daqueles livros que eram inspirados. Então, os judeus tornaram-se o povo do livro, ou seja, eles começaram, então, a selecionar o Pentateuco, ok? Os profetas, os salmos, e estabelece-se, então, o cânon do Antigo Testamento. Então, separando os inspirados dos não inspirados. O cristianismo começou a florescer e muitos escritos cristãos começaram a circular. Vejam só, naquela ocasião, né, no início do cristianismo, por causa da influência dos judeus, por causa da influência do Império Romano, do helenismo, ok? O povo era culto e o povo escrevia muito. Tínhamos muitos autores naquela ocasião, não como é o Brasil hoje, né? O Brasil hoje, o brasileiro infelizmente não lê, não estuda, não busca conhecimento. Naquela ocasião, não é? Havia muita literatura. Então isso, né? No início do cristianismo, começa a florescer muitos escritos cristãos, inclusive os pseudos epígrafos. Já ouviram falar? Pseudos epígrafos. O que significa isso? Um autor não conhecido escrevia e colocava o nome de um autor conhecido. Naquela época não existiam os direitos autorais, né? Então, por exemplo, eu não era conhecido, eu escrevia um livro, né? E colocava como autor Pastor Roberto, que é conhecido de todos, tá? Então, essa seria uma forma do meu livro poder ser reconhecido na época como um livro autêntico, né? Então, existiam muitos livros. E se existiam muitos, mais uma vez, a igreja é forçada a determinar, a reconhecer quais realmente eram os livros inspirados por Deus. Os judeus precisavam excluir os textos extra-bíblicos dos textos usados oficialmente nas sinagogas. Vejam a questão das sinagogas. As sinagogas, elas começam lá no cativeiro babilônico, tá? Por quê? Com a destruição do templo em 586, os judeus que ficaram e os judeus que se espalharam
construíram então as sinagogas, que eram lugares onde eles poderiam se reunir, tá, semanalmente, para estudar a Torá, para estudar os profetas e estudarem aqueles livros que já foram sempre tradicionalmente reconhecidos pelos judeus, né? Então surgem as sinagogas locais, como hoje nós temos as igrejas locais. Então nós temos a Igreja Batista Ágape, aqui em Campinas e em outras cidades do Brasil. Nós temos outras igrejas de outras denominações. Então, naquela ocasião, surgem também as sinagogas. E no período do Novo Testamento, também, nós temos muitas sinagogas, porque os judeus se espalham pelo mundo todo. E aí, todo judeu, ele quer estudar a lei, ele quer estudar a palavra de Deus. Então, eles estudavam onde? Nas sinagogas, tá? Então, eles precisavam excluir os textos que não eram bíblicos, extra-bíblicos. Então, aí começa a excluir, então, Judite, Macabeus, Tobias, Eclesiásticos, para ficarem somente aqueles livros considerados inspirados por Deus, ok? Agora, Bíblia hebraica versus Bíblia evangélica. Primeiro, número de livros. Nas nossas Bíblias atuais, os livros de Samuel, Reis e Crônicas são divididos em 2 livros cada um, como eu disse, tá? Nas nossas Bíblias, nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, tá? Então, são divididos. Na Bíblia hebraica, não, tá? Outra diferença está nos livros dos profetas menores, que na Bíblia hebraica está como sendo um único, né? Então, são os 12 profetas num único rolo, quando que na Bíblia evangélica nós temos o quê? Cada profeta menor sendo um livro, tá? A ordem dos livros também é uma diferença, tá? A ordem dos livros também difere, pois o Antigo Testamento protestante segue uma ordem temática, em vez da ordem oficial da Bíblia hebraica. Olha só, veja só, a nossa Bíblia, ela não segue a ordem da Bíblia hebraica. Não sei por que poderia seguir, né? Ok? Então, a ordem dos livros também difere, pois o Antigo Testamento protestante segue uma ordem temática, então é por tema. Talvez a ideia é tornar o conjunto, né, mais didático, em vez da ordem oficial da Bíblia hebraica, ok? E agora Jesus, Cristo confirma o cânon do Antigo Testamento, tá? Então, para a gente fechar a aula, importante essas informações que eu estarei passando agora. Então, como que nós temos a certeza de que esses livros do Antigo Testamento realmente são livros canônicos, são livros inspirados, que receberam, então, canonicidade, ok? Que são exclusivos por inspiração divina. Como que nós sabemos? Então, existe algum critério. Então, o critério está na própria palavra de Deus. No Novo Testamento, o Novo Testamento nos dá o cânon do Antigo Testamento. É essa a ideia. Então, veja, em Lucas, capítulo 24, 44, né, Jesus afirma que a lei de Moisés, na verdade, quando Jesus estava dizendo isso, ele estava se referindo ao quê? Àquele conjunto de 5 livros. A Torá, tudo bem? A lei de Moisés, os profetas, que eram os Levins, ok? E os Salmos, todos esses livros escreveram e testificaram sobre ele, Jesus. Então, veja só, Jesus cita Moisés, cita os profetas e cita os Salmos. Segundo os estudiosos, quando Jesus cita os Salmos, ele está incluindo também todos os demais livros, ok? Então, ele está aí confirmando, né? Confirmando o cânon do Antigo Testamento. Então, não significa que o cânon do Antigo Testamento são apenas o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os profetas e os Salmos. Não, quando ele fala Salmos, ele está incluindo também
os livros das crônicas de reis e aqueles demais livros que nós já vimos. Então, todos esses livros testificam de que Jesus realmente era o Messias prometido que viria para a salvação daqueles que creem nele. Aí em Lucas 11:51 e Mateus 23:35, Jesus vai dizer: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Olha só, é importante isso, tá? Para nós entendermos que Jesus está confirmando o cânon. Jesus está dizendo aqui, olha, o conjunto de livros inspirados são esses, tá? Que vai desde o sangue de Abel. O sangue de Abel, então, nós temos Abel como sendo o primeiro mártir, tá? E nós encontramos esse relato em que livro? No livro de Gênesis, tá? Até o sangue de Zacarias, ok? E Zacarias foi o último mártir apontado segundo a ordem do Antigo Testamento hebraico, sendo apedrejado enquanto profetizava. Então, há um relato ali no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, que vai mostrar exatamente isso, Zacarias como o último mártir. Zacarias sendo apedrejado enquanto profetizava. Você encontra isso. Então, o que Jesus está dizendo? Olha aqui, ele está dando aí, ele está confirmando o cânon do Antigo Testamento. Desde Abel, primeiro livro, até o último livro. Qual é o último livro? Não é Malaquias, por isso eu coloquei a setinha lá naquela transparência. O último livro é o livro das Crônicas. E de forma específica, no segundo livro das Crônicas, nós temos esse relato. Exatamente isso, de Zacarias sendo apedrejado. Então, desde o primeiro mártir, Abel, Gênesis, até o último mártir, Zacarias, que está no último livro da composição da Bíblia hebraica, que é Crônicas, tá? Então, esse conjunto, tá? Ok? Exatamente esse conjunto era o conjunto de escrituras que Jesus confirma como sendo o cânon do Antigo Testamento. Então, aí em Lucas 11:51 e Mateus 23:35, isso fica bastante claro para nós que todos esses livros estão entre os livros inspirados. Então, existe canonicidade nesses livros. Se existe canonicidade, a igreja reconhece. Tanto o povo judeu reconhece, como sendo livros inspirados por Deus, de Gênesis a Crônicas, né? Como a igreja, nós evangélicos, reconhecemos, afinal, Jesus é a autoridade máxima nas Escrituras. Muito bem, então agora chegamos ao final, eu vou apenas ler os pontos de destaque desta aula e aí nós finalizamos. Então, o primeiro ponto que é aquilo que nós iniciamos, dizendo que a Bíblia é composta por 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, na Bíblia evangélica, e 27 no Novo Testamento. 2. A palavra cânon aplicada às Escrituras significa uma lista de livros oficialmente aceita. Então, esse conjunto de livros forma a nossa regra de fé. Exatamente essa métrica, né? Esse conjunto é que vai me dar um padrão de vida, um padrão moral, um padrão, uma visão de mundo, uma cosmovisão. Eu preciso enxergar o mundo à luz das Escrituras. Ou seja, agora vamos dizer de Gênesis a Apocalipse. A aula que vem, na semana que vem, nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento. Tá? Mas essa palavra cânon, aplicada às Escrituras, significa essa lista de livros oficialmente aceita. E é sobre esse padrão, sobre essa métrica desses 66 livros que nós vamos construir a nossa vida cristã. Jesus confirma que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, todos esses livros escreveram e testificaram sobre ele. Tá? Então, Jesus confirma o cânon do Antigo Testamento.
E Gênesis é o primeiro livro do cânon hebreu e Crônicas é o último livro. Por isso que desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Dessa forma, Jesus confirma a extensão do cânon do Antigo Testamento, de Gênesis a Crônicas. Ok? Muito bem, pessoal, assim nós encerramos a aula de hoje, ok? Eu espero que tenha sido uma bênção para cada um de vocês, que vocês tenham crescido nesta aula e que Deus os abençoe ricamente e atenda às expectativas de vocês com relação a este curso, que mesmo que eu não consiga transmitir tudo aquilo que Deus tem para vocês, que Ele possa completar isso de alguma forma. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.